Bom dia, Killing. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos. Só aproveitando esse gancho sobre os oligarcas russos, já sai uma notícia aqui na Europa que o dono do Chelsea, o Roman Abramovich, está tentando vender o clube e também vendendo propriedades que tem em território britânico, porque as sanções estão, de fato, atrapalhando muito as finanças dos oligarcas russos. Agora, no campo das negociações, existe uma expectativa de que uma delegação da Rússia e uma delegação da Ucrânia possam se encontrar hoje para negociar. Um porta-voz do Kremlin afirmou que negociadores russos estão preparados a partir do fim da tarde de hoje para se encontrarem com negociadores ucranianos. Não tem uma hora ainda definida, porque o governo de Kiev está um pouco mais cauteloso. Segundo um porta-voz do governo, eles querem debater uma agenda mais ampla, porque antes da primeira reunião, que aconteceu na segunda-feira, o Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, aceitou conversar sem pré-condições. Mas de lá para cá muita coisa mudou e Zelensky disse que só quer negociar agora se civis pararem de ser atacados. E, de fato, muitos civis, infelizmente, foram alvos de bombardeios por parte do exército russo. A primeira reunião não teve o objetivo principal concretizado, que era um cessar-fogo imediato. Inclusive, depois dessa reunião, os bombardeios até se intensificaram e a expectativa é baixa que uma outra reunião possa ter como resultado um cessar-fogo. Isso porque, na visão de Kiev, a Rússia continua com demandas impraticáveis, como reconhecer regiões separatistas de Donetsk e Luhansk como independentes, se afastar cada vez mais do Ocidente e dar uma garantia de que nunca fará parte da Aliança Militar do Atlântico Norte. Só que ontem, em uma reunião de emergência no Parlamento Britânico, que Volodymyr Zelensky participou por vídeo, ele fez um apelo para o mundo todo ouvir, inclusive Moscou. Queremos entrar na União Europeia. Palavras que certamente não foram bem recebidas no Kremlin. Enquanto isso, a diplomacia aqui na Europa pede. Olaf Scholz, chanceler alemão, em viagem a Israel, pediu para que a diplomacia possa resolver essa guerra. Só que desde o começo dessa crise, os esforços diplomáticos têm falhado. Enquanto isso, a União Europeia continua enviando dinheiro e armamento para o exército ucraniano e o governo aqui da Espanha anunciou hoje que também está enviando armas para a Ucrânia. E há também uma movimentação de tropas da OTAN entre países que fazem parte da aliança militar, sobretudo no leste europeu, em países que fazem fronteira ou com a Ucrânia ou com a Rússia. E a OTAN disse que na sexta-feira irá fazer uma reunião de emergência em sua sede, em Bruxelas, na Bélgica. Enquanto isso, muitos bombardeios seguem na Ucrânia e uma crise de refugiados que se multiplica a cada dia. Já são quase 700 mil ucranianos que cruzaram da Ucrânia aqui para a União Europeia, sobretudo na Polônia, e esse número só não é maior porque existe uma fila quilométrica. Algumas pessoas estão esperando 60 horas para conseguir atravessar a fronteira e esperando num frio deslascar, inverno no hemisfério norte, sobretudo nessa região aqui do continente, temperaturas negativas, inclusive com alimentos se esgotando. Relato de uma brasileira falando que está se alimentando de sementes de maçã durante essa espera, porque ela dá a maçã para os filhos e aí come a semente. Tem uma situação bastante complicada dos refugiados que fogem dessa guerra, Thaís. Killing, muito bom dia, parabéns aí pelo seu trabalho. Essa guerra veio a calhar para muita gente, né? Por exemplo, para o primeiro-ministro Boris Johnson. Depois da guerra, ninguém falou mais em renúncia do Boris Johnson, na iminente queda dele do governo, etc. e tal. O Boris Johnson parece muito feliz, digamos, né, quando ele faz seus pronunciamentos públicos, agressivos, inclusive, contra a Rússia e tal, como de resto todos os demais chefes de Estado e de governo, mas ele parece estar assim, enfim, tem eu não sei se é impressão minha, mas eu o vejo muito aliviado por tudo isso. Essa guerra salvou o mandato dele mesmo ou não? Olha, de fato, o foco mudou. Ele enfrentava muita pressão política em território britânico por todos os escândalos que aconteceram durante a pandemia, mas hoje todo o foco é nessa guerra. E o Reino Unido se coloca como a principal liderança no continente europeu, lembrando que o Reino Unido é o principal aliado dos Estados Unidos, uma aliança histórica, e que vem tentando se colocar como uma liderança aqui, anunciando sanções, tendo uma retórica bastante dura, bastante combativa em relação
ao que acontece em Moscou e também fazendo sanções em próprio território britânico, que tem diversos oligarcas russos. Então, o Reino Unido tem essa postura mais agressiva. Ontem, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, foi até a Polônia, se encontrou com o presidente, falou que a crise que está acontecendo no leste europeu é pior do que os líderes europeus imaginavam. Depois ele foi até a Estônia, fez também um pronunciamento, visitou tropas da OTAN. Então a gente vê um Reino Unido liderado por Boris Johnson querendo se colocar aí como uma das lideranças aqui no continente. Ô Killing, é o Pedro, rapidinho, deixa eu te perguntar sobre esse pedido da Ucrânia para entrar na União Europeia, né? O processo foi aberto, a gente sabe que é um processo longo, especula-se a possibilidade de uma celeridade por conta do que está acontecendo no país. Você já viu isso antes? Pelo que você conhece aí desses processos, é algo que não tem como ser imediato? Existe essa possibilidade? O que você conseguiu apurar até agora sobre esse assunto? Pedro, dá para falar que a chance é muito, muito remota disso acontecer. Esse é um processo que normalmente leva anos e às vezes décadas. Em algumas partes desse processo, você precisa da votação unânime de todos os 27 países do bloco europeu. E para um país entrar na União Europeia, ele precisa ter alguns pré-requisitos. E a Ucrânia não tem muitos pré-requisitos, precisa passar por uma reforma, principalmente no seu modelo democrático. Também na questão da corrupção, é um país que tem altos índices de corrupção. Então a gente vê ontem, né, no Parlamento Europeu, as pessoas aplaudindo Volodymyr Zelensky de pé, a presidente do Parlamento Europeu falando que aceitou esse pedido da Ucrânia para entrar no bloco europeu, mas na prática isso é algo que não vai acontecer agora e se acontecer vai demorar. Então, claro, a Ucrânia faz esse apelo, tenta um caminho mais rápido para entrar na União Europeia, só que ucranianos precisam de uma resposta para as próximas horas, para os próximos dias. E esse é um processo que vai demorar anos e talvez décadas. Jornalista Felipe Killing falando conosco ao vivo, direto da Europa, aqui no Jornal